Mais uma fatura Olá, net. começamos ao vivo. Antes, olha, ele quase fala mal da minha família. Não tá falando mal, não. É que meu cunhado, todo mês, ele pede para que eu envie para ele a fatura. Vamos falar do que a da gente net. tem que falar aqui, não a gente fica... Você não falou que tava falando mal, precisa me defender. Vou falar, ô Na rapaz. verdade, ele não era mal assim. Então, boa noite! Boa noite! Estamos ao vivo, mais uma vez na nossa live semanal. A gente estava fazendo fofoca familiar antes de começar. E hoje nós vamos falar sobre crença e tireoide. Tem tudo a ver, né? Porque a tireoide está localizada na região da garganta, tem tudo a ver com garganta, com fala e com a gente tá falando da família, né, no começo da live. Comunicação. Comunicação, né? vai, vamos lá. Boa noite, Alcione, Luísa, sejam Boa noite, bem-vindas. gente. Então, hoje nós vamos falar sobre crenças e tireoide. E antes de eu começar a falar, Kleber, fala aí sobre o que a tireoide é responsável, quais os hormônios, a localização dela. Fala assim rapidinho, só para as pessoas que não sabem. O rapidinho é quanto tempo? 1 segundo. 1 segundo. Não, Ótimo, ela me dá esse espaço assim, bem legal. Credo, seja bem-vinda. Bom, basicamente, a tireoide é uma glândula e ela é responsável pela produção de dois hormônios chamados T3 e T4. Esses hormônios, quando você faz o exame de sangue, o médico geralmente pede a dosagem desses hormônios. Porque ele precisa perceber, precisa saber a dosagem, precisa saber quanto você está produzindo. Porque eles são fundamentais para o nosso metabolismo. Então, pessoas que estão com problemas de tireoide desregulada, geralmente são pessoas que acabam agravando outras doenças, porque influencia os órgãos vitais do nosso corpo. Rim, coração. Que mais? Tem mais um. Cérebro. Tinha mais outro. Fígado. Não é? Perfeito. Então, são órgãos assim que quando estão desregulados, desregula todo o nosso metabolismo. Eu até coloquei aqui, né? A gente fez só um resuminho, que não é nosso objetivo, dar aula sobre glândula tireoide, né? Ela tem um formato de uma borboleta. Isso que eu falava. Cadê o formato borboleta? Isso é muito importante. Ela tem um formato de borboleta e ela fica localizada bem aqui nessa região, né? E uma coisa muito interessante, eu marquei aqui só pra gente lembrar. Como a tireoide é responsável pela produção desses dois hormônios, quando tem produção demais, a gente tem o diagnóstico de hipertireoidismo. E quando tem produção desses hormônios de menos, hipotireoidismo. Então, produz demais, desregula, hiper. Produz de menos, desregula, hipo. Então, isso é importante. Eu vi uma pesquisa também, que é um caso bem interessante, que em 8 mulheres, uma de cada 8 mulheres teve ou terá problemas de desregulação do hormônio da tireoide, problemas de tireoide. Você já tinha visto alguma coisa desse tipo? Eu falei, nossa, é muito porque está muito relacionado com estrogênio. Questões hormonais. É muito sensível, a produção de estrogênio é muito sensível a essa produção também do T3 e T4, está muito relacionado. E como a mulher produz muito estrogênio, o homem produz estrogênio, nem sei se a gente produz pouco. Estrogênio geralmente é na mulher, então por isso que as mulheres têm mais suscetibilidade, mais tendência. Bom, então tá aqui, né, essa curiosidade. Tem uma outra coisa interessante também aí sobre a tireoide, né? Então vamos olhar, a tireoide, essa falta de regulação, ela tá muito ligada à nossa região da garganta, da comunicação, que eu brinquei no início, mas é uma verdade, né? Então quando a gente fala aí de problema de hipertireoidismo, na questão energética, quer dizer que tem excesso de expressão, ou seja, fala demais, coloca demais, fala sem pensar, né? Então, sabe aquela coisa quando a gente fala e a gente se arrepende do que falou? Eu tive que aprender muito isso, porque eu sou muito comunicativa, né? Às vezes até demais atrapalha. Então, saber o momento de silenciar para não criar arrependimentos. Isso está ligado a essa questão do hipertireoidismo, energeticamente falando. E a questão do hipotireoidismo é quando não diz o suficiente, quando não se expressa, quando não coloca a sua verdade no mundo. Então é aquele tal que cala, engole o sapo, fica quieto. Aí tem essa tendência energeticamente a essa questão. Quer posicionar mais alguma coisa? Que também tem mais umas coisas para falar. Não, vou falar. Então, fala. Eu pesquisei com relação à alimentação, né?
E assim, existem alguns minerais que são importantíssimos para equilibrar a tireoide, né? Então, quais são os minerais importantes? O iodo, o selênio, o zinco e o cobre, tá? Sendo que desses 4, o iodo é o mais importante, né? Aí tem um detalhe que eu queria comentar com vocês. Um dos alimentos que mais possui iodo é o sal. Só que o sal refinado, que normalmente é o que a gente consome, ele não tem iodo quando ele é refinado. Ele perde. Aliás, ele não perde só o iodo, ele perde todos os nutrientes dele. E o que isso o governo brasileiro ele exige? Que seja reposto esse iodo industrialmente para que o sal fique iodado. Então, o sal refinado, ele só tem sódio e iodo, mais nada. Então, se você for comprar o sal, é melhor comprar o sal marinho, que é considerado o sal integral. O sal integral ele não é refinado, portanto ele tem todos esses nutrientes. O sal marinho ele tem dezenas de nutrientes. Então você pode pensar o seguinte: o sal refinado é um tempero, o sal marinho é um alimento, porque ele tem nutrientes. A questão do uso, a quantidade é a mesma para os dois. O poder de salgar, a questão de você pode poder causar hipertensão, por você engrossar o sangue, é o mesmo cuidado. Mas a questão de preferência, o sal marinho é muito melhor. É muito melhor para a saúde. Claro, sem excessos e levando em consideração que a pessoa não tem nenhum problema de pressão. Outro detalhe, essa recomendação para que seja feita esse acréscimo do iodo no sal refinado é porque considera-se que nosso consumo per capita de iodo no Brasil é baixo. Então, por uma questão de saúde, para evitar que a gente tenha problemas de tireoide, a gente acabou de ver que quando você tem problema de tireoide, começa a dar problema em um monte de órgão. E o que vai acontecer contigo? Você vai ter doenças recorrentes. E isso acaba sobrecarregando o sistema de saúde. Então, não é porque é bonzinho. É porque no final isso acaba sobrecarregando. Então é uma forma preventiva para que a gente não tenha tantos problemas, né? A gente acaba tendo por outros motivos. Mas o consumo baixo de iodo, aí vai muito da questão dos alimentos, né, que são ricos em iodo. E eu dei uma olhada, assim, o que eu observei? Tem alguns alimentos, por exemplo, o ovo, ele tem bastante iodo. Mas assim, o ovo é bem bastante consumido, né? Acho que o ovo é comum o consumo. Eu acredito que a questão do iodo é mais a questão ligada a alimentos de origem do mar. Então, o alimento mais rico em iodo é a alga marinha. A alga nori, ela é muito rica em iodo. Então, se você tem a oportunidade de comprar alga, aquela alga seca, né, que você compra em produtos orientais, ela é maravilhosa para a questão do iodo para o consumo. Eu vou falar para você pegar o corretor anérgico lá no armário da nossa lojinha, que eu vou mostrar ele, porque com base no que você está falando aí. Pega ele ali na nossa lojinha. Vou atrapalhar ele um pouquinho, mas a gente tá de frente. Nossa lojinha é um armário, né? Quem nos acompanha e vê os nossos produtos... Não, senão seria lojona, né? Seria lojona, né? Boa noite. Aqui. Então, vamos lá. Então, olha que interessante. É bom que a gente não combine, a gente vai se complementando. Como é que é? Quem sabe faz ao vivo, Quem sabe faz ao vivo. O Kleber falou, né, essa questão... Vamos lá, deixa eu fazer a colinha dele aqui. Do iodo. Você consegue ler? Consigo. Do iodo, do selênio, do zinco e do cobre. Então, a gente fala muito desse produto. Deixa eu tirar o preço aqui para não mostrar o preço, né? Isso não é legal. A gente fala muito desse produto aqui, que é um floral quântico, corretor anérgico gel. Quem me conhece usa... Toda hora a gente fala que é para tudo, né? Ele aumenta a imunidade, ele melhora o terreno biológico. Então, ele não é um produto que tem produto físico. Então, ele tem produto energético, ele tem informação energética. E dentro dele, além de outras coisas, tem a frequência do zinco e do cobre, tá? Então, o Kleber falou, nossa, o que é muito bom para regular a tireoide... E aí ele falou desses dois itens, zinco e cobre. Então, esse produto aqui, ele tem a frequência energética de várias outras coisas, entre elas do zinco e do cobre. Então, por isso que ele também ajuda. Por isso que algumas pessoas que estavam com questões de tireoide falaram comigo, eu falei para usar também este produto, tá?
A gente não entrega, não manda entregar em outros lugares, só aqui em Santos quem vem aqui com a gente, mas você consegue na internet, em qualquer outro estado que você esteja. Se pedir depois, eu passo o nome da representante de São Paulo para indicar as farmácias mais próximas para vocês. Aqui em Santos também nós temos vários lugares que vendem, não sou só eu que trago esse produto para vocês e é muito bom ter, tá? Então aqui não é só para falar da gente que tá vendendo ou não, mas é para vocês saberem que vocês podem ter esse produto. Uma outra coisa importante que eu também vou falar, senão eu acabo esquecendo, é que ainda dentro dos florais quânticos, a gente tem um outro chamado G-Controller, que você também consegue em gel e também consegue em gotas. E ele é a frequência da tireoide perfeita. Então, ele trabalha essa frequência da saúde da tireoide. Então, não é um produto físico, é um produto bioenergético, é um floral. E só para eu não esquecer, senão eu acabo esquecendo. Pode continuar, meu amor. Tá, uma outra importante a gente colocar é o seguinte: se você já tem problema de tireoide, procura o médico. Com certeza. Tá? Procura o Com médico certeza. porque é muito sério. É muito sério quando a gente tem problema. Isso que a gente coloca é uma forma de você equilibrar o seu organismo, o teu autocuidado, para que você não desenvolva. E também para a saúde integrativa. Se você já tem um problema, ele vai te acelerar nessa informação. Mas o médico nutricionista para acompanhar é fundamental. Principalmente quando a gente fala de iodo, né, Clé? Sim. Porque tem pessoas que vão na internet, aí fala assim, eu vou comprar iodo, vou começar a tomar iodo sem acompanhamento clínico, sem orientação do nutricionista, você pode ter algum problema sério. Lembra que eu falo sempre, não é porque é natural que não tem efeito colateral. Tem outra questão interessante, quando você tem um inchaço, quando você desregula, dependendo dessa autodosagem de nutriente errado, você pode desenvolver bócio. Sim, o bócio o excesso é um inchaço da glândula tireoide, né? Então, é muito sério isso, viu, gente? Sim, com certeza. Então, esse produto que eu falei para vocês é porque eles são informacionais e não físicos, então esse realmente não tem efeito colateral, tá? Que mais? Bom, eu coloquei aqui uns itens também muito importantes, se quiser também você me interrompe para complementar. Por quê? Porque a gente precisa estar muito atento com relação a nossos alimentos que também desregulam a tireoide. Então, por exemplo, o que dá gatilho físico, clínico para problemas de tireoide? Lembra que a gente está falando de saúde integrativa, por isso que nós estamos sempre nas lives juntos, né? Álcool, drogas, gorduras saturadas em excesso, flúor da água. Então, tem muitas pessoas que defendem que o excesso de flúor na água causa problemas, distúrbios na tireoide. É verdade, causa mesmo. Tem pesquisas sobre isso. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar informações sobre isso, tá? Então, excesso de flúor na água causa distúrbios na tireoide. Resíduos de pesticidas acumulados em frutas e legumes causam problemas e distúrbios graves, até tumores na tireoide. Dietas pobres em nutrientes, o Kleber acabou de falar. Então, se você tem uma dieta pobre em zinco, pobre em selênio, né? Você vai ter problemas. Você precisa ter uma dieta equilibrada. Então, causa problemas. Radiação. Então, excesso de contato. Não é à toa que a gente, quando vai fazer um raio-x, tem que colocar, a pessoa tá toda cheia de coisa, de parafernália, para não pegar aquele excesso de radiação. Porque causa vários problemas de distúrbios de cânceres e principalmente problemas na tireoide. Então, por isso a gente também não fica tirando raio-x 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 por ano. É de vez em quando é necessário. Então, fique atento a isso também. Metais pesados também podem contribuir para distúrbios na tireoide. Então, olha só. Então, você não tem que olhar só se você está falando de mais ou se você está falando de menos. Isso são gatilhos energéticos emocionais que a gente traz downloads e a gente fala a respeito. Você tem que olhar toda a sua dieta, o que você está consumindo e se você está exposto e exposta a situações que podem te sobrecarregar fisicamente e afetar o seu organismo. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Eu gostaria falar, sim. Na verdade, gente,
Quem nos acompanha, né? A gente está fazendo essas lives há muito tempo, ainda mais essa relação de crenças com alguma coisa, né? Esse cruzamento de dados, né? Unindo a saúde integrativa com a nossa saúde emocional, com a questão de crenças, né? Mas assim, com relação à nutrição, vocês podem perceber, é ponto pacífico a gente falar em equilíbrio, tá? E aí você me pergunta, pô, Kleber, como é que eu vou ter uma alimentação equilibrada, né? Como é que eu faço isso, né? Assim, eu gosto de falar o seguinte: se você conseguir reduzir o consumo de alimentos industrializados, alimentos prontos, já vai contribuir muito com a tua saúde. Quanto mais você fizer isso e variar aquilo que você come, variar, né? Come, o que você comeu hoje? Não come amanhã, come outra coisa no dia seguinte. Você vai dar ao seu organismo, você não precisa se preocupar, não é essa a preocupação, que nutrientes tem aqui, que nutrientes tem ali. Quanto mais colorida a tua comida, você pode ter certeza, o alimento que é roxo, ele tem nutrientes diferentes do alimento que é vermelho, que tem nutrientes diferentes do alimento que é amarelo, e diferente do alimento que é verde. Então, essa é a percepção que você tem que ter na hora de fazer a alimentação. Quanto mais natural, quanto mais fresco o alimento, ou produzido, né, acabou de ser feito, é muito mais saudável do que você comprar uma caixinha, do que comprar um plástico, do que comprar em fast food, que são comidas enlatadas, que são tiradas do plástico para você comer. Então, quanto mais natural, mais saudável. Parte desse princípio. Depois, você começa a se abrir para tornar a sua alimentação mais saudável, mais leve, tirando a gordura saturada. Mas esse é um segundo momento. No primeiro momento, esse é o grande passo para você se tornar melhor, mais leve. Você está falando para uma pessoa que está... a gente é assim mesmo, viu? Tá falando para uma pessoa que ela está cuidando de si, né? Ela não está ainda com um diagnóstico, com uma presença e tal. Mas, assim, tem muitas pessoas que têm chegado para mim. Eu tenho recebido muitas pessoas com questões de tireoide, tá? Muitas mesmo. E aí, quando a pessoa já está com uma questão clínica, né? Aí é legal ela ficar atenta àqueles alimentos que estimulam mais. Sim, mas é procurar uma orientação, né, do profissional. Aí sim, esse profissional ele vai te orientar, ele vai te falar, olha, esse tipo de alimento é melhor do que outro, no teu caso específico. Aí você vai fazer uma alimentação específica para que você consiga voltar a um estado de saúde. Aí a partir de então, aí você faz essa que eu tô falando, esse equilíbrio, né? Agora, se você tá legal, tá assistindo a gente e não tem nenhuma questão ainda clínica, esse caminho do colorido é o caminho mais interessante para a gente ter um equilíbrio, né? De uma variação de alimento. Uma outra coisa importante, sabe, Clé, que eu anotei aqui, é que quando a pessoa tá com um distúrbio na tireoide, ela vai ter alguns sintomas que podem ser muito confundidos. Hoje a gente tem bons profissionais em todas as áreas. Então, hoje as pessoas olham umas para as outras e falam assim, se você tá com uma tremedeira, você tá com pânico, vai para um psiquiatra. Você tá muito ansioso, então você tem que ir psicólogo, psiquiatra. Tô falando como terapeuta também, dessa área aí. E nem tudo que é uma tremedeira, nem tudo que é uma taquicardia é um pânico ou é um problema emocional. Então, a própria tireoide, distúrbios na tireoide, causam questões clínicas que são confundidas com questões emocionais. Inclusive depressão. Exatamente. Olha, você falou do bócio, né? Então, olha, câimbras musculares, corrimento leitoso nos seios, depressão, dificuldade de concentração, diminuição de frequência cardíaca, dores do período pré-menstrual, enxaqueca, fadiga, fraqueza muscular, ganho de peso, infecção recorrente, infecções respiratórias, olhos pendentes inchados, pele seca, perda de apetite, nervosismo, perda de cabelo, rouquidão, problemas de fertilidade. Sim. Então, assim, eu coloquei porque resolvi falar porque
porque já teve uma cliente minha que tinha vindo para fazer tratamento de questões emocionais, estava com acompanhamento psiquiátrico, psicológico e não havia feito um exame clínico da tireoide, né? A gente acabou de... É fundamental, pelo que nós acabamos de falar, né? E aí, quando ela veio fazer uma... Não foi só uma, tá? Quando veio fazer sessão de terapia integrativa, eu falei, procure seu médico, faça exames, contagem dos hormônios T3 e T4, é importante. Quando fez, ela não estava com crise de pânico, ela estava completamente desregulada na questão. Então, quando regulou, e a gente trabalhou crenças, emoções, tudo mais, né? Foi bom. Muito rapidinho, até a própria medicação psiquiátrica foi reduzida e retirada. Então, muita atenção com relação a isso. Então, é bem importante. Importantíssimo. Porque a tireoide desregulada, a gente acabou de falar, ela origina uma série de problemas, porque ela desregula órgãos vitais. Então, a partir dela, essa desregulagem desses hormônios T3 e T4 influenciam no funcionamento de órgãos vitais que por eles serem tão importantes desregula o organismo inteiro. Sim, porque questões de hiper e hipo muda, né? Então, o hipertiroidismo dá tremores, dá suor, né? Dá questões que são muito facilmente confundidas com ataque de pânico. Tá. Porque o ataque de pânico tem esses mesmos preceitos, sintomas. Né? E a mesma coisa o hipotiroidismo. Tem vários sintomas que são muito conectados a questões de tristeza e depressão. Então, a gente tem que ficar atento que o nosso organismo... Por isso que a gente fala tanto de saúde integral, né? Porque o nosso organismo, ele não é separado. Ele é um todo. Então, a gente tem que importante a informação, né? Porque aí você pode até pedir para o seu médico, por favor, faça uma investigação na tireoide, né? Faça um exame. Sim, isso é importante, né? Que mais? Bom, algumas dicas falaram muito também, que isso a gente já falou, a gente precisa fazer até uma live para falar de vitamina D. Que a vitamina D e a vitamina E, além dos vegetais verdes que você fala sempre, são de grande contribuição né, de auxílio à saúde como um todo, e na tireoide não é diferente também. E aí agora tem que colocar mais alguma coisa? Não, acho que eu coloquei bastante, hein? Falou bastante. Vou até cobrar mais caro hoje. Viu? Vai cobrar mais caro, né? Bom, então eu falei para vocês do G-Controller, falei do corretor anérgico. Aqui quem faz sessões de tratamento comigo, eu também faço as essências marinhas, que elas ajudam muito, né? São as essências marinhas do Pacífico, além delas terem a energia também do iodo, porque vem do Pacífico. Exato. Essas essências marinhas, elas também têm várias colocações para várias áreas do nosso corpo que possam estar desregulando não só a tireoide, como outras questões. As essências marinhas são também energéticos, né? Não tem produtos físicos, mas também são muito boas. Então, o tratamento integral é o melhor caminho para nós. A Cida colocando, sim, vai ficar gravado, dá para assistir depois de novo. Ela tá tomando a essência marinha, tá usando o G-Controller. A gente tem aqui também a Luísa, que estava fazendo vários exames, e junto nós fomos fazendo todos esses produtos. Também a Alcione também usou, e quando fez os seus exames, fez exames de possíveis nódulos, e nós ficamos muito felizes que quando foram fazer os exames, vieram com os resultados, estava tudo bem, tudo tranquilo. Então, a gente já tem resultados nesse sentido. Volto a dizer, com o tratamento integrativo, sempre integrativo, com o acompanhamento do seu médico, com o acompanhamento dos exames, com os produtos integrativos, com os trabalhos de crenças, com as dicas alimentares, para que em conjunto todos esses profissionais de saúde possam trabalhar de mãos dadas e emocionalmente a gente possa estar bem para seguir os nossos processos. Não é à toa que eu estou fazendo a faculdade de nutrição para poder ser mais uma ferramenta para nós. Eu ainda não posso atuar nesse ramo, mas eu fui buscar isso porque a gente acredita, né? Sim. Nessa trabalho integração, integrativo, né? Nós acreditamos nele. E aí agora eu vou focar nas questões energéticas. Então, relembrando o que eu falei para vocês,
Quando se desenvolve o hipertireoidismo, é porque há um excesso de expressão. O excesso de expressão é quando a gente vomita, às vezes fala demais, sem pensar, e pode gerar arrependimentos. Eu falei até que isso foi algo que eu aprendi, né? Então, crenças que estão muito vinculadas a esses gatilhos do excesso de expressão. Eu preciso gritar para ser ouvida. Eu preciso falar mais do que devo para que eu possa ser reconhecida. A fala, a voz, é um instrumento para que eu possa lutar e ganhar o meu espaço. Olha só, então trouxe algumas para vocês. Então é como se eu preciso falar, né? Só eu tenho razão. Eu preciso colocar no mundo a minha razão. Somente o que eu penso e falo é verdadeiro. Olha quanta coisa aí. Tá tudo no excesso, tá? É diferente, né? Você tinha comentado, porque eu falo bastante. A Ana Paula fala bastante mesmo. Mas é diferente disso que ela está dizendo agora, né? Falar bastante, às vezes a pessoa se expressa, é uma pessoa expressiva, ela é falante. É diferente disso que a Ana Paula acabou de falar. Ela está falando dessa expressão por uma questão de imposição, né? Sim. De querer obter resultado, ganhar discussões, ganhar no grito. Então é essa expressão em excesso que está relacionado com a tireoide, né? O hipertireoidismo. E se você pensar, né, e você que é meu marido, você conhece muito bem, antes de eu buscar essa serenidade, essa consciência, eu era mandona, né? Sim, você muitas vezes utilizou a voz para poder, né? Sim, ganhar espaço, né? Ganhar espaço. Então esse equilíbrio, tudo precisa ter um equilíbrio, né? Aí vamos falar do hipotireoidismo, que está ligado a se expressar de menos energeticamente, falar de menos, não dizer o suficiente. Então, crenças vinculadas a isso. Ninguém me ouve, minha voz não tem espaço. O que eu falo, ninguém para me ouvir. O que eu falo de nada serve. Minha opinião é descartável. Olha a diferença. Deseja, por isso que a gente fala do caminho do meio, do equilíbrio. Deseja brigar com a voz. Então eu preciso falar, gritar, expressar, mandar para que eu possa ter espaço, para que eu possa ter razão, né? O outro acredita que nada do que ele tem para falar, expressar, trazer no mundo é importante, então ele engole e cala. Então, aquele que fala demais o oprime e ele engole, tá? Então, o hiper e o hipo, tá? Então, claro, como sempre, nós vamos trazer para vocês alguns downloads de sentimento de Theta Healing, né? A gente fala tanto para poder trazer o quê? Esse nosso equilíbrio. Por isso que eu falei de mim, eu falo bastante mesmo. Mas quando eu encontrei, me comunico bem, mas quando eu encontrei esse equilíbrio da hora de falar e da hora de me silenciar, de ouvir, que a minha verdade é muito importante, mas existem também outras verdades, outros estados de consciência, de vibração, de conhecimento, de não criar uma expectativa em cima do outro. Quando eu encontrei esse equilíbrio, minha vida em todos os sentidos e relacionamentos de todo tipo ficaram bem mais fáceis, né? Que ficou bem mais fácil para você. Bastante, viu? Ficou muito bom. Não é? E vice-versa, né? Vice-versa. Eu também eu talvez não me expressasse tanto quanto eu me expresso hoje. Talvez eu não fale tanto, mas eu falo com firmeza. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Perfeito. Esse equilíbrio é mágico. Então, quando é muito interessante, porque nós estamos vivendo uma experiência humana. Então, nós vivemos com outras pessoas. Então, a fala, a expressão, a comunicação é um caminho para o desenvolvimento, para o crescimento. Se nós pensarmos agora também energeticamente, né, que 1 a cada 8 mulheres aí nessa pesquisa têm ou tiveram questões da tireoide, e o Kleber trouxe devido aos hormônios, né? O Kleber trouxe lá no início. Se nós olharmos para a história do feminino,
As mulheres foram muito silenciadas, podadas, castradas. Então, em crenças antigas e ancestrais, isso acontecia. E nesse momento atual, nada contra, as mulheres precisam conquistar seu espaço, sim. Mas muitas estão gritando, estão colocando uma luta ao invés de entrar com a sabedoria e o equilíbrio. Não significa que precisa aceitar nada que as outras pessoas fazem conosco para nos oprimir, mas este equilíbrio, né? Então a gente estava numa ponta e de repente a gente vai para outra ponta. Então a gente precisa encontrar o quê? O que eu busquei. Eu vou falar com experiência própria. O que eu busquei, que foi esse caminho do equilíbrio. Daí eu me tornei uma mãe melhor, uma profissional melhor, uma terapeuta melhor, uma educadora enquanto eu trabalhava com educação melhor. Então, quando acontece alguma coisa que alguém tenta me oprimir, eu respiro e vou para as minhas crenças e me expresso e me posiciono. Você esqueceu de falar que você se tornou uma esposa melhor. Uma esposa melhor. Muito melhor. Muito melhor. Perfeito. Então vamos trazer esses downloads, né? Depois de toda essa conversa, dessa descrição. Hoje foi, hein? Então vamos fechar nossos olhos. Lembrando que os downloads de sentimentos, eu peço autorização para trazer o download de sentimento para você. E você deve dizer sim verbalmente, de forma que você ouça. Então você me permite trazer download de sentimento, que você sabe o que é comunicação a partir da mais alta perspectiva do Criador. Sim. Você sabe o que é expressão a partir da perspectiva do Criador. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você se expressar. Sim. De maneira melhor, mais elevada. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você se expressar com equilíbrio. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você ter algo a dizer. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você dizer e passar a sua verdade com suavidade. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido e que existem pessoas para ouvir o que você tem a dizer. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido e que é possível você ouvir as pessoas. Sim. Você sabe o que é se silenciar pela mais alta perspectiva do Criador. Sim. Você sabe a justa medida, o momento certo entre falar, se expressar e silenciar e calar. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você silenciar sem se agredir. Sim. Você silenciar para ouvir. Sim. E você sabe como, quando que é possível e permitido você se posicionar de maneira melhor e mais elevada. Sim. Sabe como se posicionar de maneira amorosa e firme. Sim. Sabe como se posicionar com assertividade e presença. Sim. Você sabe o que é presença pela perspectiva do Criador. Sim. E sabe o que é assertividade pela perspectiva do Criador. Sim. E você se permite encontrar a justa medida e o caminho do meio da comunicação e da expressão. Sim. Porque Assim é. Gratidão por esse encontro, foi bem rico hoje. Foi bacana. E que venham muitos outros. Semana que vem a gente começa o nosso clube de leitura. Então ainda dá tempo de você se inscrever. Nós vamos ter o clube de leitura desse mês chamado O Efeito Lua de Mel. O Efeito Lua de Mel, que é do livro de Bruce Lipton. Bruce Lipton. E é muito bom para comunicação, para expressão a dois, no casal. Então é um livro bem interessante que a gente vai trabalhar esse final de semana. Os Theta Healers, nós temos as formações de Digging e Você e o Criador. E temos uma agenda imensa que nós vamos publicar para vocês de muitos eventos que agora, agosto, nós voltamos com as cordas todas, como dizia minha avó, porque a gente já descansou e agora a gente está aqui de volta com vocês. Gratidão a todos que estão nos assistindo, que vão nos ver e que esse vídeo e que essa live seja uma contribuição. Espalhe o que é bom. Quanto mais a gente espalha a bondade e o compartilhar e principalmente, né, as orientações elevadas, melhor o mundo fica. Assim é. Arro. Gratidão a todos. Gratidão.